a realidade do seu reino em nossa vida. Temos feito ao longo dos domingos passados, do início do ano para cá, a abordagem e o estudo nos textos bíblicos que se referem à realidade do reino de Deus. O tema deste ano para a nossa igreja é o poder, transformados pelo poder do reino de Deus. O poder que transforma, o reino que nos faz nova criação. Deus operando em nós, Deus operando nos lugares, Deus operando nas circunstâncias, de tal maneira que a sua glória seja manifestada e vista em nós. É muito maravilhoso descobrir que o que o reino de Deus é muito além daquilo que nós podemos pedir. Nada se compara à realidade deste reino, deste mundo, e é uma proposta, é um convite, é uma oportunidade de viver a glória de Deus aqui na terra. Nós vivemos num mundo conturbado, nós vivemos num mundo pressionado, nós vivemos dias em que toda sorte de pressões, de dificuldades, de lutas, de dores, tiram-nos o ânimo, tiram-nos a esperança, tiram-nos as forças, mas então vem Jesus Cristo e diz: é chegado o reino dos céus. E isto é uma mensagem de esperança, isto é uma mensagem de novidade. A mensagem do reino de Deus foi já naquela geração em que Jesus viveu entre nós, uma proposta totalmente nova, diferente de tudo aquilo que a religião da época conhecia ou podia anunciar. Evidentemente que o cristianismo nasceu, descendeu de toda a estrutura religiosa do judaísmo. O Antigo Testamento preparou o caminho para que o cristianismo fosse implementado. O Antigo Testamento anunciou a proximidade do reinado de Deus na terra por meio do Rei dos Reis, mas quando ele chegou, tomou a todos de grande surpresa. Até porque a expectativa que se tinha era de que o reino de Deus fosse ser uma oposição direta, bélica, política, à dominação do Império Romano. Ou seja, os judeus aguardavam com expectativa que aquele que viria a ser o rei de Israel sentaria-se novamente no trono de Israel e deporia de uma vez por todas o Império Romano. Mas ao contrário, Jesus teve uma outra proposta. Não o que vocês esperam, mas o que eu quero dar é muito melhor. E então o reino de Deus precisou ser ensinado, precisou ser revelado e precisou ser, desafiadoramente falando, compreendido. E por isso encontramos nos evangelhos muitas referências didáticas ao que o reino de Deus é e a como ele se processa. Por isso é tão importante gastar um tempo, e o tempo necessário, por mais longo que seja, para dissecarmos, para esmiuçarmos como o reino de Deus acontece, como ele se estabelece e quem fazemos parte do reino de Deus. Eu tenho dito que iremos abordar o máximo de passagens possível de textos bíblicos onde há alguma referência ao reino de Deus. Seja na expressão exata, o reino de Deus, ou na sua expressão paralela, mas muito comum também, o reino dos céus. Mas também temos a expressão o reino do Pai, o reino do Filho, ou tão somente reino. Como na oração do Pai Nosso, em que nós entendemos que este reino é o reinado do Pai, e não de um monarca pura e simplesmente. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: venha a nós o teu reino. Ou seja, é importante que a gente se atenha aos textos bíblicos onde, direta ou indiretamente, objetiva ou subjetivamente, o conceito do que o reino de Deus está apresentado e está revelado. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos um trecho da palavra de Deus, do Evangelho de Mateus ainda, em que o reino de Deus é referido apenas como o reino, o conteúdo do reino, a dinâmica do reino e como este reino está acontecendo ainda hoje e o que isso se revela para nós. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 ao 38.
em que encontramos nesse trecho o que alguns chamam de um interlúdio. É como se Mateus fizesse aqui uma pausa narrativa em que ele vinha falando sobre um determinado assunto continuadamente, e agora ele faz uma pausa, ele faz um interlúdio, ele usa de um intervalo para introduzir o que estaria sendo então agora o conteúdo narrado a partir do capítulo 10. O capítulo 9, capítulos 8 e 9 é um conteúdo narrativo de milagres, de ações de Jesus, e agora parece que no capítulo 9, versos 35 a 38, há um pequeno resumo disto, ou seja, é uma síntese preparatória para a próxima fase, em que a partir do capítulo 10, um outro momento do reino de Deus sendo estabelecido na terra é apresentado. Vamos ler o texto e vamos compreender como isso se torna claro para nós. Mateus 9, 35 a 38 diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Como disse o capítulo 8 e o 9, há um registro narrativo de alguns milagres de Jesus. Jesus curou enfermos, Jesus libertou endemoniados, Jesus curou cegos e os fez ver. E agora, quando Mateus quer passar para uma outra fase da narrativa, parece-nos que ele faz agora um pequeno resumo, mas é um resumo precioso. Alguns fazem um paralelo desse texto com o registrado no capítulo 4, verso 23, em que novamente a síntese é apresentada do que Jesus faz aqui na terra enquanto viveu. Ele ensinou, ele pregou e ele curou. Ou seja, o ministério de Jesus se estabeleceu neste tripé de ação, é algo em movimento. Se nós percebermos, o texto está dizendo que Jesus percorria, ou seja, não era um lugar fixo. Jesus não estabeleceu uma sede mundial do seu ministério. Jesus, será que o berçário não está aberto para ajudar você a... Acho que tem gente lá no módulo que pode ajudá-la. Jesus estava em movimento constante, não teve a preocupação de estabelecer uma sede mundial suntuosa para que o mundo se gloriasse no tamanho do seu empreendimento. Jesus veio estabelecer um reino que essencialmente se estabeleceu pelo movimento constante. E algo importante de se observar aqui é que o rei aguardado, curiosamente, não fez do seu gabinete um palácio, não fez dos seus primeiros contatos a elite social do seu tempo. É claro que, inclusive, ele teve a oportunidade de ministrar aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes, ou seja, a nata religiosa e governamental daquele tempo. Sabemos que na narrativa histórica, inclusive, Jesus teve a oportunidade de visitar o palácio de Herodes para ser julgado. E naquele contexto, Jesus teve a oportunidade de falar da sua vontade, falar do seu propósito, tanto para a elite, mas o que o evangelista Mateus faz questão de dizer é que o seu ministério não se limitava à elite. Ao contrário, ele estava em movimento constante, indo às aldeias, às cidades, aos povoados, ou seja, um ministério voltado para todos. É claro que não era um evangelho apenas para pobres, porque Jesus teve contato com gente importante, gente que ocupava todas as camadas. Os próprios 12, havia entre eles pessoas ainda que contraditórias no seu contexto social, mas como Mateus. Jesus esteve sentado na casa de Zaqueu, que eram pessoas que faziam parte da elite. Ele sentou-se na casa de Simão, um dos sacerdotes.
Jesus esteve o tempo todo envolvido com todas as camadas sociais do seu tempo, para mostrar a grandeza do reino de Deus, alcançando toda a sociedade e a sociedade toda. O conceito de missão que Jesus veio estabelecer não era apenas todos os homens, mas o homem todo. E isso está muito claro nesta síntese do versículo 35. Porque Jesus foi a todos os lugares possíveis na sua época. Claro, ele não contava com a nossa tecnologia, não contava com os nossos meios de transportes, mas ele, dentro das suas limitações físicas, enquanto esteve recluso num corpo de homem, Jesus percorreu todos os lugares que esteve ao seu alcance. E enquanto ele esteve em todos os lugares, ele dispôs e disponibilizou o reino de Deus para todos os homens. E não apenas para todos os homens, mas para o homem como um todo. E esta é a grande verdade que está estabelecida nessas 3 ações do ministério do reino de Deus. Porque diz que ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ou seja, nessas 3 ações verbais, nesses 3 ações que o Mateus retrata acerca das ações de Jesus, está incutido aqui algo muito precioso, como que alguém que cuida da mente, do conhecimento, da razão, da inteligência, contrariando o que a sociedade, de um modo geral, tem como perspectiva de que seguir a Jesus é coisa para burros, é coisa para incultos, é coisa para pessoas sem inteligência. E como é bom perceber que, ao contrário do que se fala, o reino de Deus é feito por pessoas inteligentes, capazes, racionais. Temos em nosso meio pessoas que aprenderam a ler cedo, facilmente, pelo contato com a palavra. Pessoas que sentiram-se estimuladas a alcançar degraus de conhecimento de graduações, pós-graduações e pós-graduações, porque sentiram-se estimulados a conhecer mais, para falar mais e para alcançar mais longe. O ensino, o conhecimento que tanto procuramos para suprir a nossa necessidade da mente, da capacidade de raciocínio, era algo que estava no propósito de Jesus. O reino em movimento, um reino que ensinava, e até hoje ainda ensina as pessoas a pensarem. Se há algum lugar, se há algum contexto, se talvez algum gueto esteja formando meros repetidores de ações, eu posso afirmar, certamente isso não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é onde as pessoas aprendem a pensar, onde as pessoas não têm medo de conhecer, onde as pessoas querem estudar, onde as pessoas querem, principalmente, essencialmente, a palavra, conhecê-la. Mas, infelizmente, a gente percebe que ainda no contexto do que é a igreja hoje, nem sempre a igreja é totalmente o reino de Deus. O inverso é não verdadeiro. Onde o reino de Deus está, ali é a igreja. Mas eu posso afirmar que em alguns lugares que nós chamamos de igreja, o reino de Deus ali não está. Alguns contextos, algumas realidades não refletem a beleza que o reino de Deus veio estabelecer na terra. Onde Jesus ia nas sinagogas para ensinar aquelas pessoas a conhecerem e a interpretarem a lei. Ou seja, seguir a Jesus não é meramente uma decisão emocional, mas é porque nós descobrimos que ele faz sentido, que Jesus é a verdade e que supre a nossa necessidade de conhecer. Depois vai dizer que ele, além de ensinar nas sinagogas, ele anunciava ou pregava o evangelho do reino. A palavra evangelho, no contexto em que foi escrito aqui no grego, era a junção de 2 termos, boa notícia. Por isso eu disse que para eles era algo absolutamente novo, porque o reino de Deus vinha surpreendê-los, vinha a causar um espanto, porque eles esperavam que fosse algo bélico,
talvez uma rebelião, uma revolta, uma guerra. Eles haviam acabado de transicionar em 4 séculos do período dos chamados Macabeus, que foi um período tenso em que o povo judeu se rebelou contra os seus dominadores, especialmente contra os sírios, e que culminou finalmente com o domínio romano. Mas ainda existia um ranço de guerra, um ranço de rebeldia, um ranço de rebelião. E eles achavam então que finalmente chegava o reino de Deus, em que o rei Davi, numa sucessão monárquica, iria se assentar e restabelecer o governo do povo de Israel. E Jesus fala: não é esse Israel. O reino de Deus é uma notícia nova. O reino de Deus é algo novo. E isso precisa ser anunciado, proclamado. É o aspecto que a gente usa na teologia querigmático, que é a palavra grega querigma, que significa proclamação, falar para fora, anunciar em voz alta, para que todos saibam e ninguém deixe de conhecer e de saber o que é o reino de Deus. É o que estamos fazendo neste tempo. Nós precisamos proclamar o que de fato é o reino de Deus, corrigir as distorções, arrependermos-nos de onde nós erramos, voltar ao início de tudo, recuperar o primeiro amor, reler os evangelhos e extirpar de nosso meio aquilo que ao longo da história tem desviado o foco, tem desvirtuado o que o reino de Deus é. E por isso é tão importante conhecer a palavra e também anunciá-la, para que todos saibam como é o reino de Deus e o que o reino de Deus é. E finalmente ele vai dizer aqui que além de ensinar e pregar, ele curava. Com o ensino, ele supria a mente. Com a pregação, ele alcançava a alma. E agora, com a cura, ele toca o corpo. Jesus nos alcança e nos atinge integralmente. Por isso, não apenas um reino para todos os lugares, não apenas um reino para todas as pessoas, mas especialmente um reino para as pessoas como um todo. Isso faz toda a diferença. Nós temos o hábito, nós temos uma herança cultural, religiosa, de seccionar o ser humano, e muitos de nós até pedimos orações pela nossa vida profissional, pela nossa vida emocional. Os jovens pedem muito pela vida sentimental, não é? Mas o que a gente vai descobrir no texto bíblico é que, no ensino do reino de Deus, é que nós somos uma integralidade. E a ideia do corpo vem exatamente referendar isso, porque quando você tem ali uma pequena unha do dedinho mindinho do pé, encravada, inflamada, machucada, o seu corpo todo padece. Quando aquela topada na beira da cama, no meio da noite, faz você ver estrelas, foi só um dedinho, mas você sabe muito bem o que um dedinho faz no nosso corpo. Nós somos um ser integral. E se alguma coisa, se uma destas áreas vai mal, todo o corpo padece. Basta um pequeno vírus para derrubar o homem numa cama. E isso significa que a cura que Jesus veio fazer é toda. É alma, é mente, é corpo. E quantas vezes Jesus olhou para a pessoa e não viu apenas a enfermidade. Dos 10 leprosos, o 10º, ou o único, né? A dízima que voltou para agradecer, ouviu de Jesus: a sua fé salvou você. Não foi apenas a cura do corpo, não foi apenas a liberdade da doença, mas Jesus olhou lá dentro. Em Marcos 5, quando o endemoniado gadareno foi até Jesus, diz o texto: Jesus olhou nos olhos e teve compaixão. Quantas outras vezes Jesus não olhava para a pessoa apenas pela sua necessidade física? E quantos vão a Jesus apenas com uma lista de desejos? Quantos vamos até Jesus apenas com uma lista do que preciso? E quantas vezes este preciso é pouco sincero? Quantas vezes o que você precisa não está para onde você está apontando?
Quantas vezes você diz que você precisa que o outro mude, quando na verdade é você quem tem que mudar? Quantas vezes você espera alguma coisa acontecer para dizer que a bênção chegou, quando na verdade ela já está onde você precisa apenas ver? É porque Jesus está sempre olhando muito além do que os nossos olhos podem captar. E Jesus então curou todo tipo de doença e enfermidade. Há um livro muito precioso que eu li há muitos anos, chamado A Teologia dos Milagres de Jesus, em que o autor chama-nos a atenção para o fato de que não ficou nenhuma área da nossa existência que não pudesse ter sido revelado que Jesus tem poder para transformar. Pode ser que na época de Jesus não havia dengue, zika, chikungunya, mas os milagres de Jesus foram suficientes para crermos que Ele tem poder para transformar todas as circunstâncias. Mateus faz questão de especificar e deixar muito claro que não houve uma enfermidade, uma doença, que não pudesse ter experimentado o poder transformador de Jesus. A gente sabe que, numericamente, Jesus não curou todos os enfermos, e isso é muito claro aqui. Há muitos que não receberam a cura, há muitos que não viram esta glória, este milagre acontecer. Mas todos os que tiveram a oportunidade, nenhuma dessas ficou sem o milagre acontecer. O reino de Deus, por meio de Jesus Cristo, é um reino em movimento, é um reino em missão. Esse versículo 35, ele resume de forma muito clara que o que Jesus Cristo fez, Ele faz e continuará fazendo. E este não é um reino estático, não é um reino sediado em um lugar, não é um reino em palacetes, mas é um reino que está em movimento por meio de nós, que continuamos ensinando, pregando, que continuamos também levando a cura que Jesus pode realizar no homem como um todo. Ele olha a mente, Ele cura a alma, Ele alivia o corpo. O reino de Deus é um reino em missão, um reino em movimento. Mas não só isso, a partir do versículo 36, o texto diz que Jesus olhava as multidões. Eu acabei de dizer isso, que quando Jesus olhava para os enfermos que chegavam para Ele, Ele conseguia ver além daquilo que os olhos poderiam revelar. Não era uma visão materialista, não era uma visão apenas física, não era uma visão apenas material, mas Jesus conseguia enxergar além. E o texto diz, no versículo 36, Ele via as multidões e compadeceu-se delas. O reino de Deus é um reino de compaixão. Não é um reino legalista, até porque aquelas pessoas estavam cansadas de tantas regras e tantas leis. E o desafio da igreja hoje é minimizar as regras, mas manter a moral. Porque o que nós fazemos hoje é o que nós temos feito como sociedade. Para manter a moralidade, para manter a ética, nós precisamos de leis e leis e mais leis e mais leis. E a própria lei foi criada, estabelecida pelo pecado, por causa do pecado, pela nossa iniquidade. Por que o apóstolo Paulo vai dizer que onde o Espírito de Deus atua, ali há liberdade? É porque quanto mais do Espírito, menos da lei. Quanto mais de Jesus, menos regras precisamos. Por quê? Porque vivemos a libertinagem? Não, porque cada um sabemos até onde podemos ir. O princípio do respeito, o princípio da obediência, o princípio da valorização do outro. Mas por que acabamos criando tantas regras? Por que acabamos precisando de tantas leis? É porque nós estamos cada vez mais perdendo o respeito pelo que é do outro, o amor ao próximo, o dar a oportunidade para o outro. Uma sociedade cada vez mais egoísta vai precisar cada vez mais de regras e leis para você saber os seus limites. Por que nós precisamos de tantas regras? Porque nós estamos cada vez mais longe dos nossos limites. E Jesus olha para a multidão e diz: este povo precisa de menos regras, porque precisa descobrir o poder do Espírito Santo, que dá graça e compaixão. Se nós tivéssemos mais do reino de Deus em nós,
não precisaríamos tanto de manuais de procedimento, não precisaríamos de tantas regras de pode e não pode, porque nós saberíamos muito bem o que devemos fazer se o Espírito Santo fosse de fato o dono de todas as coisas. Porque o que o Espírito Santo faz? Ele atua em nós dando alegria, dando paz, dando longanimidade, dando benignidade, dando domínio próprio. Por que eu preciso de regras? Porque eu não tenho domínio próprio. Porque eu acabo transgredindo os meus limites em favor de mim mesmo. Porque eu quero benefício, eu quero o primeiro lugar, eu quero o primeiro assento, eu quero o pedaço mais bonito do bolo, eu quero comer primeiro, eu quero chegar primeiro, eu quero tudo em benefício de mim mesmo. Eu quero tirar vantagem em tudo. E por isso então alguém teve que criar uma lei para colocar em ordem a fila, a ordem das coisas, o direito igualitário, para que nós possamos, no mínimo, aprender a nos respeitar uns aos outros. Mas Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: chega de tantas regras. O conceito aqui de Jesus olhar para as pessoas atribuladas e abatidas, e ele compara a ovelha sem pastor. O conceito aqui de atribulados e abatidos, na versão que li, era porque aquelas pessoas estavam cansadas. É o mesmo quadro que Jesus volta a enxergar em Mateus 11, quando ele oferece o seu fardo, porque Jesus olhava para as pessoas e via que não era apenas um cansaço físico, era um cansaço da alma, de uma religiosidade vazia, cheia de regras, cheia de não podes, cheia de imposições. Mas é claro, além dos líderes que estavam usurpando da boa vontade, da boa fé daquelas pessoas, do interesse pelo transcendente, pela espiritualidade, pela religiosidade, havia também no próprio contexto social os pensamentos escusos, os interesses próprios egoístas, e as pessoas guerreavam entre si, e Jesus Cristo fala: é do reino de Deus que essas pessoas precisam, porque o reino de Deus é marcado pela compaixão, onde o que mais importa é o que o outro precisa. O que mais importa é o que o outro ainda não tem. O que mais importa é o que eu posso dar. Mas como é que nós vamos a Deus hoje? É o que eu preciso? É o que me importa? É o que eu quero? E o que vale é o que eu estou sentindo. Por isso o reino de Deus será sempre o antagonismo, uma oposição ao nosso jeito de viver. Porque o jeito do reino de Deus é o jeito de Deus agir. E esse texto mostra que o jeito de Deus agir é sempre pela compaixão. E ele olha para aquelas pessoas e fala: estão como ovelhas sem pastor, porque ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe do que nós precisamos. E quando nós estamos no reino de Deus, nós também sabemos quando Deus está agindo. Nós sabemos reconhecer quando é Deus que está falando. Nós precisamos saber obedecer, porque nós confiamos na voz do Senhor. Algumas semanas eu recebi um vídeo muito interessante, que mexeu muito comigo, me emocionou pelo fato de ser pastor. Mas alguém fez uma brincadeira num campo, numa pastagem, num desses grupos de turismo lá pelo Oriente Médio. Pararam próximo a uma pastagem e disseram para os turistas: qual de vocês consegue chamar essas ovelhas para chegar aqui pertinho da cerca? E o resultado é surpreendente. Vamos assistir, pedir à equipe de mídia que tenham. One more time. Mais uma vez, alguém disse, está em inglês. Agora outro turista, outra pessoa. Esse som é o som que o próprio pastor ensinou os turistas a fazer. Look at them, look at them. Isn't that amazing?
They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the video is coming. Obrigado. Sempre que eu vejo esse vídeo, eu me emociono, não por ser pastor, mas por saber que eu também tenho um bom pastor. E quando Jesus olhou para aquelas pessoas, viu o que de verdade elas precisavam. Era de alguém que as conhecesse. E de alguém por quem ele fosse conhecido. Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: elas estão cheias de religião. Elas estão cheias de regras. Elas estão cheias de fardos pesados sobre seus ombros. E elas precisam de conhecer o reino de Deus, que é um lugar de compaixão, é um lugar de alívio, um lugar de graça, um lugar onde a oportunidade é dada. E então, quando ele chega no versículo 37 e 38, diz: na verdade, a colheita ou a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orem, pois, para que Deus mande mais trabalhadores para esta colheita. O reino de Deus é um reino em missão, em movimento, é um reino de compaixão, mas é, acima de tudo, nesse momento em que vivemos, é um reino de oportunidade. Sabe por quê? Como eu disse, foi um texto de transição. Lembra que eu disse no começo? Provavelmente um interlúdio entre a próxima narrativa. E o capítulo 10 vai começar Jesus comissionando os 12 dentro da missão. Jesus pediu para que eles orassem. Eles oraram. Sabe quem foi? Eles mesmos. Eles mesmos. O reino de Deus acontece quando nós nos envolvemos com a obra, quando nós arregaçamos as mangas, quando nós nos interessamos pelo resultado do reino de Deus nesta geração, e nós dizemos: Senhor, alguma coisa tem que acontecer, e quando nós começamos a nos disponibilizar, Deus nos envolve na obra, porque o reino de Deus é um lugar de oportunidade. Não existe reino de Deus atuando no lugar onde você permanece, onde você está, no lugar onde você fica sentado apenas desejando que venha a você o reino de Deus, sem que você dê para o reino aquilo que você precisa oferecer, a sua vida, a sua entrega. Jesus olha para aquelas pessoas à volta deles e diz: essas pessoas estão sofrendo, essas pessoas estão sem esperança, essas pessoas estão cansadas. E o ensino, a pregação e a cura não chegará a essas pessoas se não houver quem faça o reino chegar lá. E curiosamente, Jesus pede para que os discípulos orassem por mais trabalhadores. E quanto mais eles oravam, sabe o que acontecia? Mais eles iam, mais eles se envolviam, mais eles se engajavam. Portanto, muito cuidado, se você está orando para Deus mandar mais trabalhadores, o que aconteceu com os discípulos é que quanto mais eles oravam, Deus estava levantando eles mesmos. O capítulo 10 começa a narrativa da expansão do reino de Deus. Por isso esse texto soa como um interlúdio, como um intervalo preparatório, porque até o capítulo 8 e 9 tudo estava muito centrado na pessoa de Jesus, fazendo o reino de Deus chegar aos discípulos. E agora, a partir do capítulo 10, são os discípulos participando da obra, fazendo com que o reino chegue a outros. O que você recebeu, você dá. Está aqui no conteúdo da missão dos 12, no capítulo 10. Você recebeu de graça, dê de graça. Não leve com você nada de valor, porque no reino de Deus você só tem para perder, mas você sabe que vai ganhar muito mais. Jesus está preparando aqueles homens para viverem a grande aventura, a maior de todas as oportunidades, tornar o reino de Deus conhecido e vivido na sua geração. O reino de Deus não faz sentido se ele for uma experiência contemplativa.
O reino de Deus não faz sentido se ele for uma circunstância suntuosa. O reino de Deus não tem sede. O reino de Deus é percorrer as cidades. O reino de Deus é percorrer os povoados. O reino de Deus é testemunhar por onde você andar. Aonde você for, é lugar de estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus não deve ser um lugar de regras, de leis, de princípios legais, jurídicos, pela ordem, pela decência. No reino de Deus, o lugar onde o Espírito Santo opera. E onde mais o Espírito Santo opera, menos precisaremos de regras. O reino de Deus é um lugar onde todos estão envolvidos na missão. A seara é grande, a colheita é enorme. E quanto mais o tempo passa, de mais trabalhadores precisamos. E o que os discípulos nos ensinam é que ao passo em que eles pediram para que outros fossem, Deus os fez eles mesmos irem. Portanto, que o Senhor continue os enviando, aonde quer que seja, e de que maneira seja, para fazer o reino de Deus chegar, com proclamação, com graça, com cura e com compaixão. Porque as pessoas precisam ouvir a voz de Jesus, reconhecer esta voz e serem guiados por Ele. Que nós implementemos nesta geração o reino de Deus. Que nós vivamos a grandeza e a beleza do reino de Deus. Um reino em movimento, um reino de compaixão, um reino de oportunidade. Para que você e eu, cada vez mais, estejamos envolvidos na obra de Deus neste lugar. Pode fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, queremos em nome de Jesus suplicar-te que o teu reino, estabelecido entre nós por meio do teu Filho Jesus, consolidado e fortalecido pelo teu Espírito Santo que atua em nós, seja este reino em movimento constante, seja este reino percorrendo cidades, povoados, alcançando todas as pessoas, e na vida daqueles que forem alcançados, que seja um alcance para o indivíduo todo, a mente, a alma e o corpo, transformados pelo poder deste reino. Que o teu reino seja sempre, por meio desta igreja, um reino de compaixão e graça, onde aliviemos a carga dos ombros uns dos outros, onde levemos a esperança, onde levemos a paz, onde levemos a nova vida que só tu podes nos dar por meio de Jesus Cristo. Um reino de compaixão e também um reino de oportunidade, onde todos estejam envolvidos, onde todos estejam consagrados, onde todos estejam comprometidos, juntos, com um só caminho, com uma só missão: tornar o teu nome glorificado, conhecido e o homem transformado. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, e que ao longo de toda esta caminhada a tua graça nos fortaleça, que o teu amor transborde do nosso ser, e que o Espírito Santo, que nos dá liberdade, nos preencha totalmente, para que onde estivermos, aonde formos, esteja e seja levado também o teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Era para ter sido antes.